Provavelmente você já deve ter ouvido falar da devoção às 7 dores de Maria. Mas você sabia que essa devoção é mais antiga do que os livros do Novo Testamento? Logo após a gloriosa Assunção de Maria, que segundo a tradição aconteceu por volta do ano 43 depois de Cristo, os apóstolos ficaram desamparados e choravam pela ausência da mãe que tanto os havia consolado nos anos após a ascensão de Cristo. De modo especial, São João Evangelista, o discípulo amado. Conta uma antiga tradição que Nosso Senhor apareceu a São João numa visão acompanhado de sua mãe. São João, que já tinha o costume de visitar os santos lugares da paixão, pediu então a Jesus que concedesse algum favor especial àqueles que trouxessem em sua memória a lembrança das dores que Maria havia suportado. Nosso Senhor amorosamente atendeu a esse tão santo pedido e respondeu que concederia 4 graças particulares àqueles que praticassem essa devoção. Estas graças são: a primeira seria uma contrição de todos os seus pecados, algum tempo antes da morte. A segunda, uma proteção particular na hora da morte. A terceira, os devotos teriam os mistérios da paixão gravados profundamente em seu espírito. A quarta, uma eficácia particular das preces de Maria em favor deles. Assim, em paralelo com a meditação das dores de Jesus, a meditação das dores de sua mãe também foram objeto de grande veneração por santos de todos os locais e de todas as épocas. E como veremos logo adiante, na verdade não há como dissociar as dores de Jesus e de Maria. Ambos os corações são um só coração. Porém, pelas dores de Maria, nós enxergamos como que por uma nova perspectiva as dores de Cristo. Quando meditamos na paixão, nós olhamos para os sofrimentos de um Deus, um ser infinitamente superior a nós que se fez homem, mas sem se separar de sua condição divina. Quando olhamos para as dores de Maria, nós estamos vendo o sofrimento de uma criatura. Isso nos ajuda a nos aproximarmos do Calvário. É com Maria que nós conseguimos chegar aos pés da cruz. Para ajudar na nossa meditação, nossa igreja escolheu particularmente 7 dores de Maria para a nossa devoção mais especial. São elas: a profecia de São Simeão, a fuga para o Egito, a ausência de Jesus, o encontro de Maria com Jesus carregando a cruz, a morte de Jesus, a descida da cruz, a sepultura de Jesus. Então, vamos, mesmo que brevemente, mergulhar com profundidade em cada uma delas. Assim como todos os assuntos divinos, essa é uma meditação de riqueza inesgotável. Poderíamos passar horas meditando apenas sobre uma das dores, mas vamos falar um pouco sobre cada uma delas de modo a fazer um convite para que você busque se aprofundar ainda mais através dos escritos de Santo Afonso, do venerável Fulton Sheen, do padre William Faber e de tantos outros nessa devoção. Primeira dor: a profecia de São Simeão. A primeira dor se dá logo no início da vida do menino Deus, quando ele é levado por seus pais com apenas 40 dias de nascido ao templo e é recebido pelo profeta Simeão. Procuremos visualizar essa cena tão sublime deste santo ancião recebendo nos braços aquele bebê que é a luz do mundo, aquele a quem ele tanto esperou, e assim, repleto do Espírito Santo e já pronto para morrer, pronuncia as palavras divinamente inspiradas. Olhando para Maria, diz: a tua alma será transpassada por uma espada de dor. Após essas palavras, na alma de Maria se grava instantaneamente uma visão clara e detalhada de todas as suas dores e, em especial, da paixão de Cristo. E seu coração imaculado é como que inundado em um mar de aflições sobrenaturais. E dali por diante, cada ação de Maria iria se tornar num sofrimento. Cada fonte de alegria numa fonte de amargura. Cada um de seus olhares sobre Jesus, cada movimento, cada palavra que ele pronunciava, tudo renovava e aumentava a amargura que estava nela. Com o passar do tempo, essa sensação não diminuiria,
mas aumentaria, pois ela via o Getsêmani e o Calvário como uma realidade cada vez mais próxima. Quando tocava as mãos do menino Jesus, via os pregos que viriam a perfurá-las. Ao olhar para a testa de seu filho, via a coroa de espinhos perfurando sua santa cabeça. Diferente do corpo do seu filho, que seria transpassado pela lança do centurião e ferido a ponto de ser possível até contar os seus ossos, o corpo de Maria seria poupado. A sua dor não seria o que ela sofreria, mas saber o que Jesus sofreria. Jesus disse que vinha trazer a espada ao mundo. A sua mãe é a primeira a experimentá-la. Uma terrível espada que já começa a penetrar a alma de Maria. Segunda dor, a fuga para o Egito. São Fulgêncio de Ruspe, meditando sobre esse episódio da vida de Jesus, disse: Por que estás inquieto, Herodes? Esse rei, nascido agora, não vem para vencer os reis em combate. Não. Ele vem para subjugá-los de um modo admirável, morrendo por eles. A Sagrada Família é forçada a fugir para uma terra estranha, carregando uma pequena e indefesa criança. Como nós nos sentimos abandonados quando Deus permite que grandes males nos aflijam. No entanto, o Todo-Poderoso está nos braços de Maria e assim permite. Da Judéia para o Egito era uma jornada bastante longa, mais de 100 horas de caminhada, uma viagem que deve ter durado pelo menos 30 dias, da qual metade foi atravessando um deserto. Além disso, era um caminho desconhecido e péssimo. Estavam no inverno e tiveram que viajar debaixo de chuva, neve e ventos, por estradas alagadas e lamacentas. Maria tinha então apenas 15 anos. Sem locais para dormir e muitas vezes sem ter o que comer, expostos aos ladrões e às feras, conseguiram chegar ao Egito, onde sofreram de extrema pobreza por 7 anos. Até que, após a morte de Herodes, um anjo aparecera em sonhos a São José, ordenando-lhe que voltasse à Judeia. E novamente, a aflição da viagem, agora com uma criança de 7 anos, grande demais para os braços de Maria, mas ainda pequena para suportar tão grandes caminhadas. Numa visão, disse Nosso Senhor a Santa Verônica de Binasco: Filha, viste com que trabalho chegamos a esta terra. Fica sabendo que ninguém recebe graças sem ter padecido. Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos. Eis aí uma lição para nós, pois assim nos diz Santo Afonso: temos de viver na terra como peregrinos, sem apegos aos bens que o mundo nos oferece. Terceira dor, a ausência de Jesus. Essa foi a maior e mais diferente de todas as dores da Santa Virgem. Em todas as outras, Maria estava com seu filho. Ele era a sua luz mesmo em meio às trevas. Nestes 3 dias, porém, não foi assim. 5 anos havia passado desde o retorno do Egito. E Jesus, já com 12 anos, vai a Jerusalém, para a Páscoa com Maria e José. Passada a semana, a multidão, como de costume, se reunia em grupos separados e deixavam Jerusalém. Os homens iam por um caminho e as mulheres por outro, para se reunirem novamente apenas à noite. As crianças, no entanto, podiam ir tanto com suas mães quanto com seus pais. Assim, José estava certo que Jesus estava com a mãe, e Maria pensava que Jesus teria ido com José. Ao encontrarem-se no lugar de repouso, José vai ao encontro de Maria, mas Jesus não estava com ele. O coração de Maria desfaleceu antes mesmo que ele lhe falasse. Jesus havia sumido. José e Maria estavam desolados, uma desolação mais terrível do que qualquer uma sofrida por qualquer criatura. Então retornam para a Cidade Santa sozinhos, silenciosos na escuridão, sem se darem conta de que seus pés estavam feridos e fadigados, pois seus corações ainda estavam mais feridos e fadigados.
quais seriam os pensamentos de Maria neste momento? Será que ela não voltaria mais a ver Jesus? Será que ela havia se tornado indigna dele? E se Herodes tivesse deixado a seu filho a missão de encontrar Jesus e matá-lo? Teria já chegado o grande dia do Calvário? Ela não sabia explicar por que Jesus se ausentaria sem nada falar. Somente sabia de uma coisa: ele era Deus. O coração sagrado de Maria não podia mais do que se resignar e sangrar silenciosamente. Ela estava crucificada nas trevas, como Jesus o seria um dia. Ele a havia abandonado, como seu pai um dia o abandonaria. Após 3 dias inteiros de cansativas buscas por toda a cidade, sem descansar e sem comer, foram novamente ao templo para implorar ao Senhor uma solução. Ao entrarem, aproximaram-se da sala onde os intérpretes da lei ensinavam, o que era um local improvável para encontrarem uma criança. Mas o ouvido de Maria percebe um som impossível de desconhecer, a voz de Jesus. Eles entram e se deparam com o menino Deus cercado de doutores. Maria avança e lhe diz: meu filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu buscávamos com tanta aflição. Meditando sobre este encontro, escreveu o padre Faber: ele não precisava vê-la nem ouvi-la. Ele jamais estivera longe dela. Ele repousara no coração dela durante todo esse tempo. Ele mesmo havia mensurado exatamente a quantidade de força física e de graça celeste de que ela teria necessidade para suportar suas penas. Jesus então lhe diz: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Com essas palavras, a espada profetizada por Simeão move-se e aperta ainda mais a alma de Maria. Apenas a 7ª dor, a sepultura de Jesus, aproxima-se em violência dessa 3ª dor. Mas esta foi, por várias razões, ainda mais viva. 4ª dor. Encontro de Maria com Jesus, carregando a cruz. Na noite anterior à paixão de Cristo, Maria havia passado a noite em dolorosa vigília. Segundo uma meditação de São Boaventura, na manhã da Sexta-feira Santa, os discípulos vieram e lhe contaram dos maus tratos que Jesus havia sofrido na casa de Caifás e dos desprezos que recebeu de Herodes, da flagelação e da coroação de espinhos. A cada notícia, maiores eram suas aflições. Veio finalmente São João e lhe disse: ah, Mãe dolorosa, teu filho já foi condenado à morte e já saiu levando ele mesmo a sua cruz para o Calvário. Vem, se o queres ver, e dar-lhe o último adeus em alguma rua por onde tenha de passar. Ao ouvir isto, Maria parte com João, colocando-se à entrada de uma rua para se encontrar com o filho. Por fim, depara-se com Jesus, todo cheio de sangue e de chagas dos pés até a cabeça, com uma coroa de espinhos e 2 pesados madeiros sobre os ombros. Humanamente irreconhecível, mas o amor a fez reconhecê-lo. Jesus encara sua mãe. A mãe olha para o filho. A espada penetra mais profundamente na alma de Maria e a dor de Jesus aumenta ao ver o sofrimento de sua mãe. Jesus segue adiante e Maria também, tomando a sua cruz, vai após ele para ser crucificada com ele. Todos que o viam no caminho do Calvário viam um homem carregando uma cruz, mas só ela sabia de fato o fardo que ele assumia por nós. 5ª dor, a morte de Jesus. No Calvário, ninguém olha mais de perto a cruz do que Maria. Sua cooperação foi tão real, tão ativa, que ela se manteve de pé junto da cruz. Todos os quadros que representam a crucificação mostram Maria Madalena prostrada aos pés do Salvador,
mas a Santíssima Virgem de pé. São João, que também estava lá, ficou tão impressionado com a postura dela de assim ter permanecido por 3 horas, que fez questão de expor esse detalhe no seu evangelho. E mesmo diante da fortaleza no coração de Maria, uma verdade ela era inegável, como diz São Bernardo. A lança que abriu o lado de Jesus transpassou a alma da Virgem, que não podia separar-se do Filho. Ali no Calvário, a redenção ocorre em completa oposição à queda do homem. Na queda temos Adão, um homem desobediente, Eva, uma mulher orgulhosa, e uma árvore. Na redenção, o novo Adão, obediente, a mulher humilde e a árvore da cruz. Sexta dor, a descida da cruz. Após proferidas suas últimas palavras, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre. Um soldado, para certificar-se, perfura o seu lado com uma lança, de onde imediatamente jorrou sangue e água. Ele que tantos testemunhos de amor acumulou em seu coração, de súbito os derrama nesta água e neste sangue. A água, símbolo da nossa regeneração. O sangue, preço da nossa redenção. Mas depois de ter aberto os tesouros do seu coração, a espada penetra o coração de Maria. É essa ferida infligida simultaneamente nos 2 corações que nos une na adoração do Sagrado Coração de Jesus e na veneração do Imaculado Coração de Maria. Como no estábulo de Belém, onde não havia lugar para ele, morto, também não tem onde repousar sua cabeça, a não ser nos braços de sua mãe. Sétima dor, a sepultura de Jesus. A terra tremeu e cobriu-se de trevas, e Maria preparava a sepultura para o seu divino filho. Muito doloroso é perder um filho, mais doloroso ainda é sepultar a Cristo. Grande tragédia é perder alguém muito próximo, mas perder Cristo é o próprio inferno. Como diz São Bernardino, se juntássemos as dores do mundo, não igualariam todas elas as penas da Virgem Gloriosa. Certas dores são tão intensas que não fazem correr uma só lágrima. Esse foi o grau de dor de Maria ao enterrar Nosso Senhor. Se lhe tivesse sido possível chorar, talvez tivesse experimentado algum alívio. Mas suas lágrimas eram de sangue no jardim oculto de seu coração. Desolação nenhuma poderia se comparar à sua. Dentro de pouco tempo será arrancada a espada, porque a ressurreição cura as feridas. No dia da Páscoa, o Salvador exibirá as cicatrizes da sua paixão, de modo a provar que o amor é mais forte que a morte. A dívida está paga e o homem encontra-se resgatado. Ninguém poderá dar conta das dores que eles sofreram. E assim, quando a espada que transpassou tão sagrados corações vier um dia a nos tocar, que nós saibamos ver como Maria a divina mão de Jesus sobre nós como um agradável gesto de carícia, pois é pelo caminho da dor que alcançaremos o reino dos bem-aventurados.